Tiago, capítulo 1, Tiago 1:16. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor. Tiago 1:16. Ao sentir o seu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso, és formoso Deus, és formoso Pai, és formoso, és formoso, formoso és Jesus, amado de minha alma. Senhor, vem com a tua palavra sobre nós, que possamos abrir o nosso coração, mais ainda, para receber a palavra, Senhor Deus, que vem de ti. Eu te peço, Senhor Deus, manifesta a tua glória em nosso meio, que possamos ouvir esses princípios para vivermos uma vida plena e aplicá-los. Repita comigo assim: nessa noite eu recebo toda palavra ministrada através do servo do Senhor para a minha vida. Eu retenho desde já toda palavra, toda boa, agradável, perfeita palavra de Deus, para que eu possa viver a boa, a agradável e a perfeita vontade do Pai. Aplauda o Senhor. Amém. Aleluias, aleluias. Tiago 1:16, amém? Diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Meu Deus, só em ler um versículo desse aqui, quando você acordar, você já tem que sair de casa como um leão, só em ler. Pois Ele, pelo seu querer, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos as primícias de sua criatura. Só o entendimento espiritual, a dimensão do que isso representa, já é suficiente para você sair de casa feliz e voltar gritando glória a Deus. Amém? Amados, nós estamos vivendo esses 3 dias, estamos falando, se você não esteve aqui nos últimos 2 dias, perdeu, porque foi tremendo, foi muito bom o que o Deus falou através do pastor Fábio Schumacher, da pastora Carla Schumacher. Tem sido dias de glória, foi muito bom mesmo.
E eu creio que vamos continuar aprendendo. E eu estudando hoje essa palavra, eu vi que há muita coisa, que dá para fazer uma série ainda de mais uns 3 domingos sobre a plenitude da glória de Deus sobre nós. E Deus nos criou para sermos inteiros. Deus nos criou para sermos completo. Tem uma palavra grega para completo, para inteiros, que é teléu, que algumas pessoas traduzem por perfeito, mas teléus é completo, é inteiro. Deus nos criou para ser inteiro, Deus nos criou para ser completo. Nós temos o DNA da grandeza de Deus. Cada coisa segue o seu DNA, cada animal segue o seu DNA, cada planta segue o seu DNA, cada fruta segue o seu DNA. Você tem o DNA de Deus. Então, Deus te Deus te fez para que você cumprisse um propósito: ser inteiro, ser completo. Você não pode ter medo de onde você vai dar, você tem que ser completo. Esse é o DNA, essa é uma semente que Deus colocou na sua vida. Uma semente, como eu falei, ela é uma árvore que ainda não aconteceu. Há uma semente da completude dentro de você. Mas ainda não aconteceu, pastor. Calma, rega essa semente, porque ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Esse DNA mora dentro de você. Deus não é um Deus imperfeito. Deus não te criou a imagem e semelhança dele para você andar, ao invés disso, para você andar uma vida antagônica à vida que Deus tem para você. De maneira alguma. No reino de Deus, eu só conheço vitoriosos. O reino de Deus é um reino de vencedores. Entenda isso, o reino de Deus é um reino de vencedores. Mas pastor, eu não estou conseguindo vencer. Se esforce, porque o reino é tomado por esforço. Se esforce. Entenda isso, o reino de Deus é um reino de vencedores. Você já teve aquela sensação de que falta alguma coisa na sua vida? E que parece que há um vazio? Algumas pessoas às vezes têm. É porque ainda não foram completos. Não há plenitude da glória de Deus. A plenitude só pode ver em Cristo, só pode haver em Cristo Jesus. Não existe plenitude fora de Cristo. Não existe plenitude fora dos parâmetros celestiais. É uma falácia, é uma mentira, é um engano, é um conto de Poliana moça. Não existe, só existe plenitude em Cristo Jesus. A palavra plenitude, os gregos usavam o termo pleroma. Pode passar aí, não sei se o termo pleroma no grego, amém? Vamos ligar aí, amém? Os gregos usavam esse termo aqui, essa palavra, plenitude. Travou o computador? Amém? Vamos rápido então. Bom, plenitude, pleroma no grego, eles usavam esse termo quando eles olhavam os navios cheios, completos, os navios totalmente abastecidos, e eles olhavam e diziam pleroma. Eram os navios que estavam cheios, eram os navios que estavam totalmente abastecidos, que não havia capacidade para botar mais nada. Era o navio mais completo que tinham, com todos os condimentos, com toda a comida, com todo o ouro, com toda a riqueza que ele poderia levar de um lugar para o outro. E eles os apóstolos tiraram desse termo, plenitude da glória de Deus. Todos, Tiago, Paulo, como nós já vimos aqui nos 2 dias. E Deus quer que venhamos a viver esse pleroma na nossa vida, essa completude. Esse mesmo termo foi usado várias vezes como completude da glória de Deus sobre a vida daqueles que são de Deus. O que Deus está falando? Que tudo aquilo que é peso, que é enfadonho na sua vida, não é glória, porque a única coisa que você pode ser cheio e não é enfadonho na sua vida é a glória de Deus. O único peso que pode vir sobre a sua vida é o peso da glória de Deus. Eu estou vivendo uma vida cansada, uma vida pesada, então você não entendeu o que Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu não estou aliviado das cargas da vida. Então você ainda não entendeu: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O único peso que pode vir sobre a sua vida é o peso da glória de Deus.
É o peso. Se você não está vivendo o peso da glória de Deus, você está vivendo outro peso. E é o peso que o diabo está colocando sobre você. Ele despedaça todo o jugo, ele quebra o jugo, ele tira o jugo. Então você não pode viver outro peso que não seja o peso da glória de Deus na sua vida, meu irmão. Se a nossa vida se torna pesada e enfadonha quando nos envolvemos ou carregamos coisas desnecessárias, é porque a plenitude não está se cumprindo ainda. Preste atenção, pesado é tudo em nossa vida que não tem propósito. Pesado é tudo em nossa vida que não tem propósito. Tudo que você está carregando sem propósito se torna um peso para você. Por que você está fazendo o que está fazendo? É porque meu pai quer que eu faça. É porque minha mãe quer que eu faça. É porque me disseram que eu tinha que fazer. É o seu propósito? É o seu propósito? Filho de empresário tem que ser empresário, filho de pastor tem que ser pastor, filho de aviador tem que ser aviador, filho de médico tem que ser médico, filho de advogado tem que ser advogado. E a gente vai vivendo segundo os padrões que nos impõem, mas a gente não vai vivendo segundo o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que às vezes as coisas se tornam um peso. Pesado é tudo em nossa vida que não tem propósito. Se tem alguma coisa que você está fazendo e está se tornando pesado, saiba que esse não é o propósito de Deus para você. Porque quem tem propósito sonha com um propósito completo. E sabe o que acontece? Pode vir dor, pode vir lapada, pode vir perseguição, pode vir fofoca, pode vir angústia. Você não está nem aí, você tem propósito, você tem sonho. O sonho é a maior anestesia para aquele que tem propósito, para aquele que está sentindo, começando a sentir dor. O sonho vem, te anestesia e daqui a pouco não tem mais dor. Você olha para frente e não quer nem saber o que está acontecendo. Você tem propósito, não é mais peso, não tem mais peso. Eu foco no alvo e sigo, e eu sei que vai acontecer. Se você reclama muito da vida que você está levando, é porque os propósitos estão equivocados. Porque quem tem propósito, ele não reclama em acordar cedo e abrir a empresa, e abrir a escola, e abrir o laptop. Ele não reclama em estar na faculdade, ele é o primeiro a chegar. Ele não reclama que ele é o último. Ele não reclama, o pastor pediu para eu estar na igreja cedo. Ele tem propósito. Meu irmão, ele se desfilhara, ele se desarvora, mas ele faz de tudo, porque ele tem um propósito. No final das contas, ele vê a recompensa do seu propósito lá na frente. Tudo aquilo em sua vida que não, tudo que é pesado em nossa vida, pesado é tudo em nossa vida que não tem propósito. Preste atenção, nós fomos criados para realizar feitos extraordinários. Você nasceu para causar impacto. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que passam pela vida e aquelas que agarram a vida e fazem a diferença na vida. Você decide que pessoa você vai ser: aquela que vai passar na vida ou aquela que vai agarrar a vida e vai dizer o seguinte: a vida não vai acontecer, eu vou acontecer nela. Eu tenho propósitos, eu tenho projetos, e a plenitude da glória de Deus vai se cumprir na minha vida. Irmãos, você não é um erro. Nós fomos criados para realizar feitos extraordinários. Você não é um erro. Você não aconteceu. Eu não pedi para nascer. Quem ouviu isso aí? Eu não pedi para nascer. Pediu sim. No meio de mais de não sei quantos milhões de espermatozoides, você venceu a corrida, você quis, você se esforçou, e você foi, você correu, você fecundou, você nasceu porque você quis, e você desde o ventre já havia uma palavra sobre você, porque no meio de milhões, se você fecundou, é porque você venceu. É por isso que os filhos do Senhor não são vencedores, são mais do que vencedores, porque ainda na sua inconsciência já venceram. Amém, mas eu estou aí, eu dou glória a Deus de crente. Aleluias, aleluias. Você não é um erro.
A sua vida foi planejada para se envolver com as coisas eternas. Às vezes a gente se envolve tanto com as coisas da terra, aí sabe o que acontece? Tudo se torna um peso. É um peso vir para a igreja. Ai, é um peso. Aí fica 2 meses sem vir para a igreja. 1 mês, 3 meses, 4 meses. Aí a gente aparece aqui. Não, irmão. Deus te chamou para se envolver com as coisas eternas, e as coisas eternas de Deus estão no lugar onde Ele revela as coisas eternas dele. Deus pode revelar as suas coisas eternas para mim em casa, no YouTube, assistindo. Mentira! Nunca vai acontecer isso. É muito fácil eu estar em casa. Eu estou gostando desse pastor aqui no YouTube. Essa palavra está pesada. Deixa eu aqui. Assisti 10 minutos, eu concordei, eu mudo. Rapaz, que bom. Eita, não, isso é heresia. Não gostei, isso é heresia. Deixa eu mudar aqui para esse agora. Ai, é muito bom, muito bom. Eita, tá pegando, mas grita muito. Deixa eu voltar aqui para esse. Aí eu assisto, pastores lá, 1h30 de pregação. Eu virei um Frankenstein espiritual, porque eu Frankensteinizei a minha pregação. 30 minutos desse, 20 minutos desse. Parece um self-service onde eu chego. Eu quero chuchu, eu quero camarão, eu quero frango. Eu pego o que eu quero. Não, meu irmão, é a Bíblia toda, para todo homem, para o homem todo. Você não foi feito para viver uma parte do Evangelho. Ou você pega tudo, ou você não pega nada. Ou você se salva, ou se suja mais ainda. Ou você resolve ir para o céu, ou se debanda de logo para o lado do inferno. Sabe por quê? Como é, pastor? O Senhor está mandando a gente ir para o inferno? Não sou eu não. Apocalipse 3. Quem estiver sujo, se suje mais ainda. Sabe por quê? Porque o frio ele rejeita, o morno ele vomita, mas o quente ele toma para si. A decisão é sua, seja frio, ou seja morno, ou seja quente. A decisão é sua. Eu quero ser quente, porque a chama arderá no altar e o fogo não se apagará. Aleluias. Você que decide. Fica igual Eutico, o último na Bíblia, que estava em cima do muro, caiu e quebrou o pescoço. E quem diz que ele morreu foi um médico. A sorte dele era que Paulo estava lá. A sorte dele, sai de cima, diga isso, meu irmão, sai de cima do muro. Quente, decide. Não existe uma vida cristã, mais ou menos, não existe. Ou é ou não é, meu amado? Não é ou não é? Deus não cria um homem e coloca um sonho nele. Ele cria um sonho e envolve o homem em torno dele. Você é o sonho de Deus. Entende isso? Deus não cria um homem e coloca um sonho nele. Ele criou o sonho e envolveu o homem em torno dele. O sonho de Deus era ter uma família de muitos filhos. Ele começou com Adão, Eva. Mas aí não deu muito certo. Ele diz, mas eu vou continuar. Multiplica as dores e vai tendo filhos e filhas e vai multiplicando. E nascerá de ti, Eva, um que pisará a cabeça da serpente. Porque ele pode pensar que está atrapalhando, mas o meu projeto vai se concluir. E um dia nasce o nosso Redentor. E ele é crucificado e o inferno faz festa. Mas ele pisa na cabeça da serpente. Porque pelo sangue de Cristo, toda a dívida que havia contra nós, tudo aquilo que Satanás poderia cobrar foi apagado. O apóstolo Paulo diz, riscada foi a cédula da morte contra nós. E o sangue de Cristo que foi vertido no Calvário, toda a nossa vida resgatou. Sabe o que ele diz riscado? O termo grego é jogado um material forte, como se fosse ácido, o que nós chamaríamos hoje de soda cáustica. Aí Deus olha e diz, cadê a cédula da morte? Cadê o contrato que ele poderia requerer a alma dos meus santos? Não tem mais, foi riscado, não vale mais. Porque Deus estava em Cristo, na cruz do Calvário, reconciliando o mundo com Ele mesmo, não imputando aos homens os seus pecados. Você é o sonho de Deus. Diga, eu sou o sonho de Deus. Há uma expectativa sobre você, meu irmão. O céu tem uma expectativa sobre você. Você é o sonho de Deus. Você precisa dar resposta àquilo que Deus projetou para você. E você não dá resposta vivendo uma vida natural. Não existe vida natural para quem está em Cristo Jesus. Só existe uma vida sobrenatural. Você vive por fé. Quem é natural vive por vista. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós vivemos por fé. Não tem mais homem natural.
O homem natural naturaliza tudo, mas a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Não tem, você não tem mais direito, você foi comprado por Cristo, você não se pertence mais, você pertence a Deus para cumprir o propósito de Deus, e é pela graça dele que nós vivemos. Eu quero começar a pregar, ainda vou entrar vou pular aqui, vou no tópico 1, para viver uma vida plena. Estava na introdução. Para viver uma vida plena, eu tenho que tomar algumas atitudes. Eu preciso tomar algumas atitudes. Que atitudes são essas? Número 1, fazer parte da família de Deus. Faça parte da família de Deus. Deus não projetou a solidão para nós. Ele nos fez para desfrutarmos de relacionamentos saudáveis, reais e profundos. Eu não entendo uma pessoa que quer viver a plenitude longe da família de Deus. A família de Deus está na casa do Pai. Hoje de manhã nós aprendemos aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 6, aonde começa da seguinte maneira: e no outro sábado Jesus pregava na sinagoga. A sinagoga, preste atenção, a sinagoga era seletiva. Sacerdotes aqui, escribas aqui, doutores da lei aqui, rabinos aqui, mulheres aonde a gente nem puder enxergar, doentes de preferência do lado de fora, e alguns doentes que nem cheguem perto, senão a gente mata. A sinagoga era assim. Você pensa que entrava qualquer um na sinagoga? Era assim. A sinagoga era seletiva, elitista, arcaica, preconceituosa. No entanto, Jesus estava lá pregando todo sábado. Todo sábado. Aí tem gente que diz assim: eu não vou mais para a igreja não. Por quê? Porque o irmãozinho entrou e não falou comigo. O irmãozinho, olha, o irmãozinho entrou aqui, era bem humilde, pastor. Humilde que só. Mas aí Deus abençoou, está ganhando dinheiro, está nadando em dinheiro. Nada de crau, nada de peito, nada de costa. A piscina dele parece do tio Patinhas, é só dinheiro. Não fala mais comigo. Também não venho mais na igreja. O que Jesus tem a ver com isso? Você que se prejudica, porque aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria, diz a palavra do Senhor. Quem perde é você. Faça parte da família de Deus. A sinagoga tinha tudo de errado. Jesus todo sábado estava lá, não desistia, com todos os problemas. Jesus estava lá pregando, e olhavam para ele para ter com que acusar, e ele estava pregando. E olhavam para ele para ver se curaria em dia de sábado, e ele estava pregando, e ele estava pregando. Ele não desistiu. Se Jesus não desistiu, não desista. Não pare. Na nossa família tem pessoas que são brabas, outras são calmas, outras são preconceituosas, outras são amáveis, outras nos tratam mal, outras nos tratam bem, mas no entanto, continuam sendo a nossa família, continuam sendo tios, sobrinhos, pai, mãe, avô. Eu não conheço ninguém que foi no cartório pedir: ei, eu quero sair, me dá aí eu não sei nem o termo que se usa aí, me dá um documento dizendo que eu não faço parte mais dessa família. Essa família não me representa. Não é assim esse negócio hoje? Não me representa. Não, tá no sangue. A sua vovó ranzinza batendo a bengala na tua cabeça, te conserta, mas é a sua avó, respeite ela, tá no sangue. Meu irmão, até a sua sogra você tem que amar. Entenda isso. Aquele, olha, presta atenção no que eu vou falar. Vocês estão rindo? Eita, eu peguei no calo de muitos aí. Aquele que fala mal da sua sogra, cospe no ventre daquela que gerou o presente que você tem em casa. Depois dessa, você tem que depositar R$100 na conta da sua sogra, ou então dar um presente para ela. Amém? Não fale mal da sua sogra, ame a sua sogra. No dia do aniversário dela, dê um presente de verdade para ela, amém? Não dê um presente de grego, não. A nossa melhor versão é revelada na coletividade.
A nossa melhor versão é revelada na coletividade. Há uma família que te espera, e Deus a chamou de igreja. Fomos criados para desfrutarmos a paternidade de Deus. Aqui você vive a paternidade de Deus. É o lugar onde alguém vai te ofender, com certeza, mas é o lugar onde o outro vai te acolher. Nós queremos, amados, abraçar a comunidade mesmo. Eu não posso sair daqui porque o tempo não me é favorável, mas nós queremos abraçar a comunidade com tudo. Nós queremos viver dias de propósito. Essas latinhas aqui são para comprar a cesta básica, para fazer cadastro das pessoas que estão aqui em volta, que às vezes nem sabe que tem uma igreja, vê esses carros parados aqui e pensa que é qualquer outra coisa. Nós vamos ajudá-los, nós vamos dar cesta básica para esse povo, nós vamos lavar a casa deles, nós vamos lavar o carro deles, nós vamos catar piolho dos filhos deles. Irmão, serão dias de propósito que nós vamos fazer muita coisa, porque a igreja não pode ficar trancada em quatro paredes e esquecer que a igreja também é igreja fora da igreja, dando exemplo e manifestando o reino. Precisamos de dinheiro, precisamos de muito, mas eu sirvo a um Deus que em toda a Bíblia diz: meu é o ouro e minha é a prata. É só pedir que Ele dá. E se eu fosse você aplaudir o Senhor, aleluias, aleluias. Nós usamos tão pouco esse espaço aqui, só em dias de culto e reunião, e durante um dia, se eu tivesse 20 computadores aqui, tirava esses meninos da rua, aí, vamos botar o curso de informática aqui, para esses meninos aí, 2 vezes por semana aí, vamos tirar. E porque não adianta você dar aula de balé, tendo a melhor professora de bailarina, de balé, a melhor bailarina professora de balé, porque as meninas têm que ter roupinha, tem que ter a sapatilha, tem que ter a meia. A mãe não tem como comprar, a igreja tem que comprar para as meninas também. É isso que nós temos, uma igreja com propósito, cumpre essas coisas. Deus nos colocou aqui com esse propósito. Nós não podemos ser uma igreja na cidade, temos que ser uma igreja para a cidade. Para a cidade. Mas se nós não estivermos integrados na igreja, como vamos ser filhos que amam o pai, mas rejeitam a mãe? Porque Deus vem buscar a igreja. Deus vem buscar a igreja, sua noiva, aquela que gera filhos para Deus, o útero gestacional dos filhos de Deus. 2, para que eu viva uma vida plena, eu preciso entender que preciso me livrar de todo engano. Livre-se de todo engano. Amados, há muitos enganos em nossas vidas que precisam cair por terra. Eu aprendi uma frase hoje estudando isso, que diz o seguinte: sustente a verdade, e a verdade sustentará você. Olha ali, não se deixe enganar. Na parte A ele diz assim, irmãos, ele está falando irmãos, congregação. Aí depois, não se deixe enganar. Sustente a verdade e ela sustentará você. Não dá para receber bênçãos de Deus vivendo na dimensão dos princípios da terra. Os princípios eternos são ferramentas pelas quais Deus age no universo. Existem princípios que Deus age no universo, e um princípio chama-se verdade. Precisamos viver a verdade. Sustente a verdade, ela sustentará você. Sustente a palavra, sustente uma vida íntegra, sustente uma vida de verdade. Fale aquilo que precisa ser falado, de maneira que não venha a ofender, mas venha a surtir o efeito da verdade. Porque a gente costuma dizer o seguinte: o pastor falou que é para falar a verdade, então eu vou falar. Eu não gostei não dessa tua roupa não. Aí o outro fala para você: também eu não gostei não do seu mau hálito, você está com mau hálito. Você grosso dessa maneira, você também foi grosso. Não, só estou dizendo a verdade, eu também. Não é a verdade que você fala, é como você fala. Fale a verdade, mas seja educado. Amém? Quais são os tipos de mentira que a gente tem se envolvido? Que mentira a gente tem se envolvido? Incredulidade. Eu falei no começo, nós cremos mais no GPS do que na palavra de Deus. O GPS manda a gente para a China,
Manda a gente passar no meio das plantações de Cabrobró. E a gente diz, é o GPS, não estou nem aí. O GPS mandou, eu estou indo. Agora você vira à esquerda do complexo do Alemão e você vai. Então, é o GPS, cala a boca, ninguém fala contra o GPS. Falou, está falado. É como se fosse Deus falando. A gente confia no GPS, mas na hora de seguir a palavra de Deus, a gente fala em dizimar, ofertar. Não, não é assim, pastor. O senhor tem que entender, porque eu tenho que esperar sobrar. Então você não entendeu que tem que fazer prova de Deus. Tem que fazer prova de Deus. Eu vou fazer prova. Se der, eu dizimo. Não, você tem que dar e fazer prova. É o contrário. Mas eu vou pedir uma confirmação. Não tem confirmação, está aqui. Deixa de ser incrédulo. É religiosidade. Ei, nós vivemos às vezes muita religiosidade. Muita religiosidade, mas demais. Pastor, o senhor viu aquela irmã? Pastor, aquela irmã, eu vi uma foto dela na academia, no Instagram, no Facebook, não sei do que, e ela estava com a calça colada. Graças a Deus que ela não estava nua. Amém? Bola para frente. O problema é da mãe dela, do marido dela, eu não tenho nada a ver com isso. Irmão, a gente tem que olhar para a gente, para de tomar conta da vida dos outros. Tem que olhar para a gente. Às vezes a gente vai vivendo uma vida de religiosidade. Quem pode entrar na igreja? Às vezes a igreja se torna uma verdadeira maçonaria. É mérito. Quem pode entrar? Vamos fazer uma assembleia. Vamos ver se aceita você. Quais são os seus princípios? Você já fez a cartilha de Bill Bright, do não sei do que. Agora você passa por isso. Você passa por isso. Dá 3 meses e ele ainda não é membro da igreja. Ei, quer ser membro aqui? Faz o seguinte, tem uma fichinha aí atrás. Você que não preencheu, ou você que é membro há tempo e ainda não preencheu, pega e preenche. A gente liga e conversa com você, amém? Mas às vezes a igreja é tão religiosa e nós somos tão religiosos. Fulano chegou aqui agora, pastor, já é membro. Pastor, irmãos, Jesus morreu por ele antes dele nascer. Quem sou eu para dizer que ele não pode ser membro do corpo de Cristo? Quem sou eu? Quem sou eu? Religiosidade, crítica. Meu Deus do céu, critica tudo. Critica tudo. Esses dias de chuva foi uma bênção. Eu abri o Instagram, aí tinha gente assim: que o dia seja todos os dias assim, esse tempo maravilhoso. Aí filmando a chuva, né? Aí outros assim: o dia hoje não amanheceu bem. Critica tudo. Se tivesse muito sol, ia estar criticando o sol. E Juazeiro tem um sol para cada habitante. É assim. Não está satisfeito com nada. Tudo critica. Você está numa fila medonha, como diz o meu avô, gigantesca. Não adianta você ficar emburrado, não adianta você ficar xingando, não adianta você ficar criticando. A fila não vai andar mais rápido. Ou você vai embora para sua casa, ou você fica na fila esperando a sua vez. Quer fazer uma coisa? Faz igual um amigo meu faz. Ele evangeliza na fila. Ele pega, Alexandre Moracava, ele ensinou isso. Ele está na fila, a fila está grande, ele liga: pastor, estou aqui na fila. Que culto abençoado ontem. Bênção de Deus, glória, aleluias. Aí a fila anda, ele fica parado. Aleluia. Olha, pastor, Deus vai fazer grandes coisas. A pessoa cutuca ele: estou falando com o pastor, o culto de ontem foi uma bênção. Você precisa ir lá, você precisa conhecer. Glória a Deus. Meu irmão, diversifica. Quando ele foi para um lugar que não tinha feijão, aí ele entrou nesse país com não sei quantos quilos de feijão. Aí o pastor dele falou: por que você vai levar esse tanto de feijão? Ele falou: lá não tem feijão, mas tem um monte de brasileiro doido para comer feijão. Eu vou passar com o carro falando: quem quiser feijão vai lá em casa à noite, mas antes vai ter que ouvir a palavra. O culto do feijão. O culto do feijão. E ele fez isso: estou dando feijão de graça para os brasileiros que moram aqui, dando feijão de graça, dando feijão de graça. E lotou a casa dele. Os feijões estão aqui. Agora primeiro vai ter um culto. Quem quiser feijão tem que ficar, quem não quiser pode ir embora. E a galera aceitou Jesus e levou feijão para casa. Amém? Meu irmão, usa a criatividade. Para de criticar. Para de criticar. Rebeldia. Quando a gente se rebelia contra pai, contra mãe, contra pastor, meu irmão,
Deus não vê você, Deus vê o Satanás. É pecado mefistofélico, porque o primeiro pecado não foi na terra quando Adão desobedeceu. O primeiro pecado foi no céu quando Satanás se rebeliou. É muito sério. Rebeldia é sério demais. Rebeldia é o orgulho. Rebeldia é equiparada à feitiçaria e à idolatria. É equiparada a alguém que adora outros deuses e que acredita em outras entidades. É equiparada a feiticeiro. O rebelde é assim. Com o rebelde, Deus não negocia. Você vê Deus negociando, conversando com Moisés, conversando com Josué, conversando com Gideão, com o pessoal que estava triste. Agora com o diabo, Deus não conversou. Desce. Teve nem conversa. Com o rebelde não se conversa. A rebeldia pode te levar para o inferno e impede você de viver a plenitude da glória de Deus. Paralisia, medo, pecados escravizadores. Pecados escravizadores, meu irmão. Eu não vou ponto a ponto, vou pular aqui paralisia e medo, que a gente fala muito sobre isso no culto com propósitos. Mas dia de quarta-feira, pecados escravizadores. Tem gente que está há anos escravizado em um pecado, seja pornografia, seja violência, palavrão, cachaça, o que for. Muito e muito tempo. Uma pessoa chegada minha, ela diz, hoje convertida, ela dizia o seguinte: Leandro, chegava um dia que não tinha nada dentro de casa, eu pegava um caju, espremia no copo e botava álcool. Naquela época ainda vendia álcool de verdade, álcool, e tomava. Não era cachaça não, era álcool 100 graus, e ficava bem. E ninguém percebia. Escovava o dente e ia fazer as coisas da casa. Pecados escravizadores. Ah, pastor, é só isso aqui, não tem problema não. É escravizador. Mas é só um cigarrinho uma vez por dia. Você consegue ficar um dia sem tomar? Não. Então te escraviza. Eu tenho que tomar toda semana. Se você não consegue ficar sem fazer aquilo, porque começa a te dar um comichão, escraviza. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dias eu estava escravo, sabe do que? Do doce, do pudim. Eu falei, eu estou no âmbito do pecado já. Um dia eu peguei o carro, sério, irmão. Pastor, que história é essa? Pudim, irmão, tudo que te vicia é pecado. Tudo que te vicia é pecado. Eu peguei o carro, saí de casa e comecei a andar. Eu falei assim, tem hora que eu falei, peraí, eu estou igual um viciado no crack. Eu cheguei lá na Carla, tem pudim, a moça que vendia pudim, acabou. Eu, no Nogueira, olhei para aquele pudim, eu falei assim, não dá certo. E fui correr atrás, correndo, meu irmão, eu queria, porque queria pudim. Eu falei, chega, é uma vez por semana, 2 vezes por semana, no máximo, olhe lá. Quando eu comia o pudim, irmãos, o céu reinava. Eu ouvi os anjos cantarem, já refus a glória eterna de Jesus, ó Rei dos Reis. E o pudim desceu, dos grandes e pequenos hão de ouvir a sua lei. Meu Deus do céu, por causa do pudim. Hoje, quando eu vou fazer o programa na rádio, eu passo em frente a pães e doces, eu olho para o pudim. Tu não me domina mais. Aí no outro dia eu chego, aí ela, pudim, eu, correto, como pudim, subo, não me domina mais. Eu estou falando de algo que não faz mal. É lógico que se você comer toda hora você vai ficar diabético, mas eu não conseguia ficar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Você tinha que comer todo dia um pedacinho de pudim. Eu ficava igual um viciado. Preste atenção, isso escraviza. Estava se tornando pecado na minha vida. É uma coisa simples, mas era pecado. Frustração. Às vezes a gente se frustra e não cumpre o propósito de Deus na nossa vida, porque não deu certo na primeira vez, e a gente diz, não vai dar certo, eu não vou tentar de novo. Ei, se levante, aprenda uma coisa, impossível não é um fato, é apenas uma opinião.
Impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Não deu certo? Se levante e tente de novo. Tente de novo. 3. Aleluias. Aleluias. Crie expectativa pelo que vem de Deus. Toda dádiva que vem de Deus carrega em si mesmo propósito e perfeição. Toda boa dádiva e todo dom perfeito que vem do alto. Você tem que carregar uma expectativa por aquilo que vem de Deus. Nós carregamos uma expectativa no próximo presidente da República. Quem vai ser o próximo presidente da República? Luciano Huck já encomendou as pesquisas e não sei o que, e olha, vai ser o Lula de novo, vai ser o Bolsonaro, vai ser o Dória, vai ser... Ei, para com isso. Carregue uma expectativa naquilo que vem de Deus. Nós carregamos expectativa em tudo, mas e nas coisas de Deus? Vamos continuar vindo para a igreja com a expectativa de ouvir uma palavra boa e irmos para casa do mesmo jeito, ou vamos carregar uma expectativa saindo daqui para dar resposta a tudo aquilo que ouvimos aqui? Toda dádiva que vem de Deus carrega em si mesmo propósito e perfeição. Se Deus liberou uma palavra sobre você e Ele liberou, essa palavra tem propósito e é perfeita. Ele liberou dádiva sobre a sua vida, ela tem propósito e é perfeita. Entenda isso. Crie uma expectativa. A gente planeja tanta coisa aqui na terra, para quê? Eu quero ter 50 mil casas. Você vai morrer, vai deixar tudo para o anticristo, e você vai ser arrebatado do anticristo. Irmão, comece a pensar nas coisas do alto. Comece a priorizar as coisas do alto. Eu não estou falando que você não deva estudar, não deva se formar, não deva fazer um mestrado ou um doutorado, mas foque. Pegue a via principal, Cristo, o reino de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus na minha vida, e tudo à sua volta vai começar a acontecer. Às vezes nós demoramos, olha, tem gente que já era para estar formada há muito tempo, já era para estar lá na frente, já era para ter desenvolvido coisas grandes, mas desviou no meio do caminho. E aí, Deus não pode cumprir o seu propósito. Deus não negocia princípios. Deus trabalha na perspectiva da obediência e da verdade. Se não houver isso, não houver obediência, não houver verdade, fica retido a bênção de Deus. Toda promessa de Deus é condicional. Os decretos são incondicionais, mas a promessa de Deus é condicional. Deus te ama independente daquilo que você seja. Ele te ama pelo que Ele é, mas as promessas deles têm um se. Se, aí eu faço. Sempre haverá um se. Toda dádiva que vem do alto carrega em si mesmo propósito e perfeição. E por último, 4, para que eu venha ter uma vida completa. Pode passar, amém? 4, era 4, amém? Mas tá bom, pode deixar aí, é o último. Entregue a sua vida completamente a Deus. Nós somos bons de departamentalizar a nossa vida. Preste atenção no que ele diz, preste atenção no que Tiago diz no capítulo 1, no versículo 18. Coloca Jade para a gente, por favor. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que? Os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Você é a primícia de tudo que Deus criou. Os primeiros frutos criados na terra é você, irmão. Nós fomos feituras dele, Efésios 2:10, feituras dele para que andássemos em boa obra, e ele nos projetou de antemão para que andássemos nela. Entenda isso, os primeiros frutos, você andar de cabeça erguida, de peito estufado. Eu sou o primeiro fruto de Deus. Deus não te criou por último, Ele não te criou como um restolho, Ele não te criou como um temporão. Você é o primeiro, meu irmão. Toda promessa de Deus está alinhada a uma atitude de obediência. Somente se tu obediente e você vai ver a promessa de Deus realizada. Toda promessa de Deus, irmãos, é toda.
Não departamentalize a sua vida. Esse cantinho aqui é de Deus. E isso aqui não, isso aqui não é. O meu casamento é de Deus e a minha empresa não. A minha empresa é de Deus e a minha casa não. A minha casa é de Deus, a minha... Não, irmão, é tudo de Deus. É tudo dele. Quando você entrega... eu vou falar aqui algo para você. Pega essa revelação. Sabe por que o diabo rouba algumas coisas da gente? É porque a gente não entrega tudo para Deus. Porque a Bíblia diz que o que é de Deus, o maligno não toca. Aquilo que você retém para você, sinto muito dizer, o diabo vai roubar. Porque a Bíblia diz que o que é de Deus, o maligno não toca. Você quer que o maligno não toque nada? Entregue tudo para Deus. Tudo que é dele, tudo que você entregou para ele, eu quero ver o diabo colocar a mão, porque o diabo não vai brigar com você, ele vai brigar com ele. Eu quero ver ele brigar com Deus. Aí a gente fica, não, isso aqui é meu. Entrega, abra a sua vida para Deus. Deus, eu estou com problema aqui, eu estou com problema ali, eu estou com problema... E abre-se, rasgue. Entregue tudo para Deus. Entregue tudo. Quer viver uma vida plena? Entenda essas coisas. Somente em Jesus Cristo a restauração da grandeza do nosso destino. Encerrando aqui, pode se levantar. Aleluias. Preste atenção. Ser humano não é ruim. Ser humano não é ruim. Se ser humano fosse ruim, Jesus não vinha como humano. Ele veio como homem para mostrar para nós que tudo aquilo que ele passou, nós podemos passar e vencer. Ele veio como homem. Tudo cumpre um propósito. Você foi criado à semelhança de Deus. A sua origem é o céu, mas lá também é o seu destino. Então a sua natureza hoje aqui na terra só sinaliza para algo que você tem que viver futuramente: o céu. Você é feitura dele, primícia dele. Não retenha aquilo que é de Deus, não tome para si aquilo que é de Deus. Se abra por completo e viva a plenitude da glória de Deus na sua vida. Viva esse pleona, esse ser cheio, completo, ser carregado de coisas boas. Deus não quer que você vá bem em uma área, Ele quer em todas as áreas. Pastor, é porque tem uma área que está meio capenga. Ele vai curar, Ele vai sarar, Ele vai restaurar. Mas você tem que deixar Ele entrar. Tem que deixar Ele entrar. Eu gostaria de orar por você, mas antes, você que quer esse Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, que te dá a vida plena, e quer que Ele venha sobre a sua vida, trazendo salvação, trazendo vida, trazendo graça sobre graça. Eu gostaria de orar por você, você que quer aceitar a Jesus. Só levante a sua mão. Você que quer esse Jesus, só levante a sua mão. Há alguém aqui que quer aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão nessa noite.